Fala, torcedor santista. Sinto muito para quem achou que 2026 ia ser um ano tranquilo. Eu fui uma dessas pessoas, mas esse empate aí escancarou o que o jogo do Novo Horizontino tentou nos falar, né? Que o Santos ia passar por mais um ano de sofrimento. O empate até que saiu barato, pois o Guarani teve mais oportunidades, principalmente o pênalti perdido, e o destaque do jogo foi o Gabriel Brazão, que fez a gente sonhar aí com a vitória ainda. O título ia ser A Vitória Tem Nome e Sobrenome, Gabriel Brazão. Apesar de o Santos perder, ele segurou o placar. Só que isso mudou no último lance do jogo. Mas antes de começar com o vídeo, peço aí que deem um like, se inscrevam no canal, comentem, isso ajuda bastante. Bom, vamos pro vídeo. O jogo até que foi equilibrado. Impressionante que como qualquer time que joga contra o Santos parece ser um time bem organizado, mesmo aí um time de Série C como o Guarani, que tinha demitido o treinador e recontratou ele novamente no mesmo dia, né, por causa de questão de investidor. Então você vê o time uma bagunça fora de campo e conseguiu impor um ritmo de jogo contra o Santos. Então o Guarani jogou melhor que o Santos aí no primeiro tempo, teve mais chances, boas chances de fazer o gol. O Santos até que no final do primeiro tempo ainda conseguiu também criar boas oportunidades. O Gabriel Menino, que estreou no Santos, fez uma boa finalização defendida pelo goleiro. Mas o primeiro tempo foi meio morno mesmo. O jogo aconteceu de fato no segundo tempo. E o segundo tempo foi muito bom para o Guarani, que voltou no 220, forçando a defesa do Santos. Então, já no primeiro lance, o atacante do Guarani saiu na cara do gol, de frente com o Gabriel Brazão. O Brasil saiu ali para abafar, conseguiu defender a bola ali com o pé esquerdo e a bola foi para escanteio. Então, já começou ali buscando o jogo. Logo em sequência, o Guarani teve o pênalti. O Zé Ivaldo botou a mão na bola. De fato, não tem discussão. Pênalti indiscutível e que foi muito bem batido. A sorte é que o Brasão também defendeu muito bem. A bola ainda bateu ali embaixo do braço dele, ficou rolando, quase que entrou pro gol ainda, mas ele se jogou na bola, conseguiu segurar, não deu rebote pro batedor. E o legal assim que eu achei foi que o Brasão ele não ficou fazendo palhaçada, ele tem essa manhã de ficar pulando para um lado para o outro, mandando o cara bater para um lado e aí pula para o outro. E ele não fez isso e conseguiu fazer uma ótima defesa. Então, logo depois do pênalti, o Vojvoda trocou o Zé Rafael, que praticamente não entrou em campo, não fez nada, colocou o Lautaro. E aí eu não sei se essa mudança de tirar o Zé Rafael mudou o time, ou se o Guarani sentiu a perda do pênalti. Para mim foi um pouco dos dois. E o Santos começou a pressionar. Então o Santos já teve um escanteio, né, que foi bem batido, a bola sobrou ali pro Tassiano que finalizou bem, foi gol, só que o Bandeirinha marcou impedimento. E aí no replay você vê bem que o Lautaro estava lá na frente do goleiro, em posição de impedimento, atrapalhando o goleiro, né? O goleiro não ia conseguir pegar, mas para mim foi corretamente anulado o gol do Santos. Mas também logo em sequência, uma boa jogada do Vinícius Lira, que cruzou na área, o zagueiro acabou furando e o Barreal fez ali um gol que aliviou, né, para o Santos. Aquele jogo que estava, aquele empate que estava sofrendo, teve o pênalti, o Santos conseguiu ali se acalmar um pouco no jogo e continuou atacando o Guarani, que não tinha se recuperado ainda do pênalti perdido. Teve um lance bizarro, né, do Lautaro, uma boa jogada do Santos pelo lado esquerdo, a bola foi pro Tiquinho, acho que o zagueiro ali tirou, não foi nem o Tiquinho que errou, eu acho, né, pelo replay que eu vi. E aí o Lautaro, quase que na pequena área, chutou, isolou a bola, chutou por cima do gol. Era só dar um toquinho ali que a bola entrava. Muito parecido com um gol que ele perdeu. Eu não lembro que time que foi, que ele estava impedido, mas ele chutou para fora. Quem lembrar do lance que eu estou falando vai entender o que eu estou querendo falar aqui, né? Então foi uma jogada, assim, um gol perdido pelo Lautaro que podia virado 2-0 e praticamente sacramentado a vitória do Santos. Bom, depois que o Santos perdeu esse gol, o Vojvoda precisou modificar o time. O Vinícius Lira ali saiu com câimbras, entrou o Escobar, aí já aproveitou e entrou Robinho Júnior no lugar
do Tassiano e o Schmidt no lugar do Arão. E aí, com essas mudanças, o time sofreu muito também. O Guarani voltou a jogar melhor, assim, equilibrou o jogo, criou algumas oportunidades, parando novamente nas defesas do Brasão. Porém, no último lance, uma falta besta no meio de campo, um cruzamento lá para a área. O Mike que tentou cortar a bola, cabeceou para escanteio a bola. Ele até viu que fez cagada ali, mas aparentemente ia bater o escanteio e ia acabar o jogo. Só que o escanteio foi bem cobrado, a bola fazendo curva ali para fora da pequena área, e o jogador do Guarani cabeceou bem no cantinho para empatar o jogo. Então eu nem. Na hora que saiu o gol, assim, eu nem vi o replay. É tanta raiva que eu fiquei. Mas alguns comentários que eu vi foi de que a culpa foi do Escobar, que não foi no jogador. E acabou ali, 1-1. Aqueles 3 pontos que a gente teria ganhado acabou virando um só, né? Colocando o Santos numa situação difícil aí na tabela. Bom, falando aí dos jogadores, o Vinícius Lira ele foi muito bem, entrando no lugar do Escobar. A gente vê que nos cruzamentos que ele dá tem muito mais qualidade. O Escobar, quando entrou, os cruzamentos que ele faz, você vê que ele faz cruzamentos praticamente olhando ali o primeiro zagueiro que tem na entrada da área, porque é sempre fácil de tirar. Já o Vinícius Lira não, ele cruza bem, geralmente vai a bola para um cabeceio, né? Claro que nem todas vão certas, mas você vê que tem muito mais qualidade. O gol saiu de um cruzamento do Vinícius Lira, que contou ali com o erro do zagueiro, mas foi um bom cruzamento também. Então, Escobar não dá mais para ser titular do Santos. O Vinícius Lira precisa assumir essa titularidade e até quando o Vinícius Lira não poder jogar, ter uma outra opção que não o Escobar, porque o Escobar caiu muito de rendimento nesses últimos jogos. Zé Rafael não fez nada, ele mal aparece no campo. Mike teve um jogo ruim, o primeiro tempo péssimo, o segundo tempo ele até melhorou, mas participou do gol de empate. Acho que esse foi o pior jogo do Lautaro, além de atrapalhar o gol do Tassiano, né, que seria o primeiro gol. Ele errou o segundo gol que estava feito e poderia ter dado a vitória para o Santos. Então, para mim, eu não lembro de outro jogo tão ruim do Lautaro, de ele ter sido tão decisivo negativamente. Então, para mim, esse é o pior jogo dele com a camisa do Santos. Adonis não fede nem cheira, assim como o Zé Ivaldo. Só que o Zé Ivaldo colocou a mão na bola no pênalti, foi decisivo para a partida. A sorte dele é que o Brasão fez uma ótima defesa, mostra que ele não é um jogador confiável, né? Que hora ou vez ou outra ele vai entregar o jogo, assim como ele já fez em outras oportunidades. Então, o Santos precisa ter uma opção boa para colocar no lugar do Zé Ivaldo. Elogiei muito ele no jogo contra o Novo Horizontino, onde para mim ele foi o melhor em campo. Mas ele é isso, é um jogador de altos e baixos, né? E nos momentos ruins ele pode entregar o jogo. Tassiano também mostrou que ele é um jogador de um toque na bola, e normalmente esse toque tem que ser pro gol. Então ele mostrou, né, que tem qualidade para fazer gol, de ser um bom centroavante ali, reserva, né, de ser uma boa opção. Sem a bola também não comprometeu, voltou para defender. É um jogo mais ou menos aí do Tassiano que ele poderia ter sido coroado com gol, o que daria mais moral para ele, mas o Lautaro atrapalhou. Arão e Gabriel Menino até que jogaram bem, né, sem muito brilho. O Arão defensivamente é a espinha dorsal do Santos. Então ele é um jogador que precisa jogar o tempo inteiro. Então, ou o Santos precisa ter uma boa substituição para ele. O Schmidt até que entrou bem, mas não tem essa mesma qualidade. Já os pontos positivos é o Roleiser, ele tem se mostrado bem, né, em armar a jogada, mas na hora de finalizar, tem finalizado muito, tem uma finalização muito ruim. Ele precisa treinar muito finalização. Eu, se eu fosse o Voivoda, tiraria ele do treino coletivo e colocaria só finalização, e treinar apartado até o jogo do Corinthians, para ver se pelo menos uma finalização boa ele faz. Barreal também tem problemas de finalização, mas acaba sendo ofuscado um pouco isso por causa do gol que ele fez, que foi muito importante. Vinícius Lira, né, mostrou que precisa ser titular nesse time, ele precisa de mais minutos. Espero que o Vojvoda entenda isso de uma vez. Mas o destaque mesmo é do Brasão, não só pela defesa do pênalti, que foi muito boa, defendeu muito bem, mas teve a defesa do começo do segundo tempo, teve outras boas defesas que o Guarani finalizou bem, então não tem como dar destaque para outro jogador que não o Brasão. Melhor em campo disparado. Ainda entrou o Robinho Júnior, que tirou um pouco do poder defensivo do Santos e não acrescentou nada ofensivamente.
E no final do jogo entrou o Miguelito ainda, que apesar de também não ter muito brilho, você vê que ele coloca algo diferente em campo, né? Ele tem buscado o jogo. Então se eu fosse o Vojvoda, eu daria um pouquinho mais de tempo pro Miguelito, para ver se ele desenvolve mais, né? Colocar ele depois dos 40 minutos do segundo tempo. Para mim isso não é oportunidade. Então, eu acho que ele poderia ter um pouco mais de minutagem nesse time. E a responsabilidade final, para mim, é do Lautaro, de não ter matado o jogo quando pôde. Mas assim, quem coloca o Lautaro lá é o Vojvoda, né? Então o Vojvoda tem esse problema de insistir nesses jogadores que não entregam, o caso do Mike, Escobar, próprio Lautaro, e não apostar na base. Então, para mim, o segundo maior é o Vojvoda, porque o Vojvoda também não tem culpa de que o Lautaro entra na cara do gol e sozinho perde o gol. O Vojvoda não tem culpa de o Lautaro estar lá numa posição de impedimento quando está sendo chutar a bola, né? Mas, sim, ao colocar o Lautaro, ele recebe essa culpa. O Vojvoda precisa mudar a atitude dele, precisa confiar mais na base, e eu garanto que o Matheus Xavier não vai ter um desempenho pior do que o Lautaro jogando ali pela esquerda. Pode anotar isso aí. Bom, com isso, o Santos, que poderia ter terminado em quarto na tabela, terminou em oitavo, ainda zona de classificação, porém vai pegar uma tabela dificílima, vai pegar o Corinthians em casa, na Vila, vai pegar depois o Red Bull Bragantino com o mando de campo na Neoquímica, na Arena do Corinthians, mas aí no meio da semana já vai para Chapecó enfrentar o Chapecoense no Campeonato Brasileiro. E aí depois pega o São Paulo no Campeonato Paulista. Então, assim, vão ser três jogos dificílimos que, se o Santos não pontuar, vai brigar contra o rebaixamento. Então, o Santos precisa pontuar nesses jogos. E os próximos dois jogos também são cruciais, porque começando o Campeonato Brasileiro, o Vojvoda vai precisar rodar mais o time, senão também vai acabar prejudicando o começo do Brasileiro. Então, assim, se para mim, se não ganhar contra o Corinthians ou contra o Bragantino, o Santos vai ser forte candidato a brigar pelo rebaixamento no Paulista. E aí, né, já começa mal no Brasileiro, porque vai ter que focar no Paulista, vai ter que deixar o Brasileiro de lado. O segundo jogo do Brasileiro já é contra o São Paulo. Então, meu, a situação ficou esse empate, por mais que não pareça, foi muito ruim em questão de tabela aí para o Santos. Então, precisa aí urgentemente ganhar ou do Corinthians ou do Red Bull. E espero que ganhe os dois. E é isso aí. O que que você acha? Santos perdeu 2 pontos ou ganhou 1 ponto, né? Você vê o copo meio cheio ou meio vazio com esse empate? Para mim, totalmente vazio. Bom, deixe seu comentário, deem um like no vídeo, se inscreva no canal. Um abraço e mais um ano de sofrimento pro Peixão, viu?